Agora recebendo o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, para conversar com a gente. Deputado, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor nessa manhã. Bom dia, Jorge, um abraço para você, ótimo início de semana, boa semana de trabalho para toda a gente amiga que está acompanhando a boa programação do Itaberá. Obrigado pela oportunidade. Bom, amanhã tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa que é muito importante para nós, né? Afinal, vai tratar de uma obra tão importante aqui para a nossa região que está parada. O pouco que avançou em passos de tartaruga e ninguém sabe para onde vai, né? Se é que vai, né, deputado? É a maior vergonha da história do Estado, porque a maior obra inacabada de Santa Catarina é o prolongamento da Via Expressa. E tá lá a placa envergonhando e lembrando, né, desse nó. A obra tá lá, início da obra 2014 e até agora absolutamente nada. Eu tive inclusive recentemente para preparar essa audiência pública, e é uma vergonha ter tanto dinheiro público lá investido e o que virou? Virou um lixão cheio de entulho. Inclusive, final de semana, passei por lá novamente, pessoal fazendo baderna, fazendo competição de moto, um perigo inclusive, né? Porque fica lá uma terra sem lei, totalmente abandonado. Então a ideia amanhã da audiência pública é convocar o Estado, a Secretaria de Infraestrutura, para em primeiro lugar colocar as claras. Qual é o problema? Porque uma hora um diz que é licenciamento ambiental, outros dizem que é o DENIT que não tem acordo para fazer a Alto Sana 470, outros dizem que é o problema com a empreiteira, outros dizem que é desapropriação. Então fica aquele jogo de empurra. Então a ideia é ter uma audiência pública, oficial, para colocar as claras, com transparência, e a gente saber exatamente da Secretaria de Infraestrutura qual o problema. Se o problema A, B ou C, e a partir daí, tendo um problema claro, definido, ter uma voz única. Se o problema é tal, vamos nos concentrar nesse assunto para desatar o nó. E eu tenho uma tese, Jorge. Essa obra é uma vergonha, como eu disse. Maior obra inacabada da história de Santa Catarina, uma vergonha lá. Todos os dias, né, se depara com aquela cena de desperdício de dinheiro público. E estrada boa é estrada feita. É estrada entregue, é estrada que funciona. Então, qual que é a nossa ideia? Tem 3 quilômetros lá, já asfaltados, só que liga nada a lugar nenhum. Então é colocar um começo e um fim, pelo menos nesses 3 quilômetros, e abrir para o trânsito. Aí nós já vamos ter um começo de funcionamento. E aí depois que começar a funcionar e já ter um trânsito, aí passar para as próximas etapas, discutir as próximas etapas. Mas certamente muita gente está nos ouvindo hoje, ou está engarrafado lá na Pedro Zimmermann, na Gustavo Zimmermann, ou já esteve ou estará. Porque lá é qualquer horário, né, Jorge? É qualquer horário, está asfixiado. Precisa ter uma via alternativa. Então qual é a ideia? A Pedro Zimmermann ser reformulada, revitalizada, reurbanizada, tem um projeto para isso. Projeto do Corredor Norte. Isso é uma ação que é importante. Mas é para ser uma rua, uma avenida, uma via municipal. E em paralelo, e se somando a isso, tem o prolongamento da Via Expressa, que daí seria a rodovia. Então, caminhão, quem está só fazendo, né, enfim, ligando uma cidade a outra, vai ter o prolongamento da Via Expressa. O trânsito local, residência, comércio, serviços, esse fica com a rua, com a via urbana. Então, a minha tese é que a gente não tem que escolher uma ou outra obra. As duas se somam, as duas se complementam. Pois e Blumenau é grande e isso é necessário. Essa é uma das desculpas, digamos, né, para estar tudo do jeito que está. Também é isso, né, que o governo municipal apresentou um projeto de reformulação daquele trecho da SC 108 para municipalizar, que teria recursos do Estado nesse sentido, e daí se priorizaria, né, a triplicação, duplicação da Pedro Zimmermann e deixaria parada lá o prolongamento da Via Expressa. Ou não seria mais necessário. Eu já ouvi isso também. Primeiro que já teve dinheiro público. É uma coisa meio sem sentido, investido, né, ali. É. E Blumenau não precisa de uma ou outra. Né? Blumenau precisa das duas. Até porque, né, enfim, o próprio projeto ali da reurbanização, da ampliação da Pedro Zimmermann começou comigo, prefeito. E qual é a concepção? Qual que é a ideia? Aquilo se tornar uma via, uma avenida, uma grande via urbana, ampliada, né, com mais capacidade de tráfego, com mais pistas, mas reurbanizada para ser uma avenida urbana. E aí, em paralelo, teria o prolongamento da Via Expressa para ser a estrada, para ser a rodovia. É tipo um contorno viário. Então, quem está usando só para interligar os municípios, esse vai usar a rodovia.
quem está indo fazer algum serviço na Itopava Central, vindo, enfim, esse que usa a via pela cidade vai usar a Pedro Zimmermann. Então não é uma ou outra, as duas são complementares, elas se somam, ambas são importantes. Mas como eu disse, quando o problema é grande, a gente tem que fatiar. Então, neste exato momento, tem 3 quilômetros que estão praticamente prontos. E para funcionar falta o quê? Falta uma alça de acesso na 470 e falta a interligação com a Guilherme Scharf. Então, tendo começo e fim, a gente tem 3 quilômetros praticamente prontos. Então, essa é uma das nossas teses junto à Secretaria de Estado da Infraestrutura. Olha, vamos concentrar esforços para viabilizar o começo e o fim. Aí já tem um miolo que está pronto. Então vamos dar vida, né, e funcionalidade para esse dinheiro público que está lá investido. Aí nós vamos ter 3 quilômetros paralelo. Não vai salvar a lavoura, mas já ajuda e ajuda muito. E já é um começo importante. Para a partir daí, né, com isso entregue, com isso funcionando, com isso sendo efetivo, poder pensar nos próximos passos, que é captar o recurso para a revitalização da Pedro Zimmermann e garantir a continuidade da Via Expressa. Ô Jorge, a região norte de Blumenau é muito populosa. Todo mundo sabe. É uma região que cresce e todo mundo sabe. Mas essa via, o prolongamento da Via Expressa, é importante não só para a região norte e Blumenau como um todo, mas inclusive para os municípios vizinhos. Ela é uma obra de impacto regional. E o nosso Vale do Itajaí tem a população número 1 de Santa Catarina. É a maior população de Santa Catarina. E a maior força econômica também. Então a gente tem que ter reciprocidade em relação a essa grandeza. Se a gente é o número 1 em economia, o número 1 em população, que haja o retorno disso. Se a gente fosse olhar a Itopava Central única e exclusivamente, e olha que é Pedro Zimmermann, né? Passa pelas Itopavas como um todo. Sim, mas olhando só a Itopava Central, são 35 mil habitantes. Só a Itopava Central sozinha já é maior que a maioria dos municípios catarinenses. Já tem mais população que a maioria dos municípios catarinenses. Se Itopava Central fosse uma cidade, estaria entre as maiores cidades de Santa Catarina. Porque a maior parte das cidades de Santa Catarina tem menos de 10 mil habitantes, para o ouvinte ter uma ideia. Então a gente não pode pleitear duas obras? Por que vamos escolher uma ou outra? Olha o nosso tamanho, olha do que a gente está falando. Fora o impacto regional que isso representa, além do dinheiro público que já está investido lá e não pode, né, ter investido tanto para se tornar um lixão. Outro problema que se aponta, né, é a necessidade de se duplicar aquele viaduto que tem ali, né, de acesso entre a Via Expressa que passa por cima da BR-470. Aí seria uma obra de, segundo os que falam, responsabilidade do DENIT. O DENIT já tem um cronograma de obra, né, que é a finalização da duplicação da BR-470 até o final do ano que vem. Então não investiria nesse momento nessa obra aí. Mas não dá para deixar do jeito que está, para iniciar essa ligação? Até por isso que a gente amanhã fez o convite para a Secretaria de Estado da Infraestrutura para ter as claras e com uma voz única e sem ter divergência e sem um dizer uma coisa e outro dizer outra. Bom, qual é a posição oficial do Estado? O problema é essa questão com o DENIT? Porque se for esse, aí vamos fazer uma força-tarefa. Município, Estado, junto ao DENIT, para trabalhar nesse cronograma. O que não dá é para um dia dizer, não, o problema é com o DENIT. Não. Outro dia eles dizem que o problema é licença ambiental. Não. Outra vez dizem que a gente tem que saber exatamente qual é. Outra vez é a empresa, né, que faturou demais e agora tem que devolver, né? Então a ideia amanhã é exatamente ter esse diagnóstico. Aí a Secretaria de Infraestrutura vai ter que dar um panorama oficial. Não, olha, está parada por tal razão. Aí vamos atacar tal razão. O que não dá é para cada dia cada um dizer uma coisa e a gente não saber ao certo por que ela parou de vez. Tá, tal razão é o DENIT, por hipótese. Então vamos fazer um plano de trabalho em relação a isso. Não, o problema é ambiental. Não, então vamos fazer um plano de trabalho em relação àquilo. Então é isso que a gente quer amanhã ter uma clareza. Ó, o problema é tal. A partir desse problema tal, vamos fazer um plano de trabalho. Tendo como foco o quê? Pelo menos a conclusão e abertura ao trânsito daquela parte inicial. Desse trecho, né? Lembrando que o governador Jorginho Melo tem um programa chamado Estrada Boa, né? Que não mostra. O Estrada Boa, não, né? Mostra essa Estrada Boa aí. Tem revitalizado algumas rodovias e é importante, tem algumas que têm melhorado a beça. Agora, a gente tem que botar o dedo na ferida. Exato. Tem uma obra que está iniciada e está do jeito que está, não dá para deixar assim. Então, nossa ideia é botar esse dedo na ferida. Até porque, como eu disse antes, estrada boa, estrada feita e estrada entregue.
não dá para ter colocado tanto dinheiro público para deixar o lixão do jeito que está. Exato. Além da Secretaria de Infraestrutura, deputado, quem mais foi convidado para participar dessa audiência pública, né? E que resultado o senhor espera no final? É uma primeira discussão, né? Então o convite mesmo foi para a Secretaria da Infraestrutura para ter esse diagnóstico e na medida do que for apresentado, de qual é o problema real, aí definir um plano de trabalho, que pode inclusive daí envolver mais gente. Claro, é uma reunião aberta lá na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, né, tem debatido esse assunto, tem muitos vereadores interessados, deve estar presente, né, outros protagonistas, né, estarão lá. Mas qual é o foco amanhã? É uma reunião realmente técnica de trabalho, entender onde é que está o nó, para tentar ter um plano de trabalho para desatar esse nó e esse primeiro trecho de 3 quilômetros, né, poder ter a entrega à comunidade. E a partir daí vamos fazer outros movimentos também em Blumenau, também envolvendo as lideranças locais, para ampliar essa cobrança, para ampliar esse debate. Só que só adianta, né, enfim, fazer a ampliação do debate quando a gente tiver o diagnóstico claro, preciso, exato. Então a gente quer ter uma exatidão amanhã, uma precisão amanhã, para a partir daí fazer uma mobilização forte nesse tema. E como eu disse, né, a gente entende que isso veio de outros governos, né, mas é importante que se tenha um desfecho. E talvez o desfecho racional, razoável, né? Razoável é que pelo menos esses 3 quilômetros eles possam ser entregues. Um deputado estadual não tem o poder de executar, mas a gente tem o dever de cobrar e de ser o porta-voz da comunidade. E a minha tese é que o deputado é um advogado de defesa das causas da cidade e da região. E essa é uma causa da cidade e da região, por isso é importante que a gente faça esse movimento e busque um resultado em relação a isso. É verdade. E infraestrutura é um dos problemas aqui da região, né? A gente vê com a questão da BR-470, essa questão do prolongamento da Via Expressa, a questão agora da BR-101, que acaba refletindo aqui também. A gente duplica a 470 e vai parar lá na saída da BR-101, né? E tem essa questão de uma nova rodovia, uma rodovia paralela, que o Estado está se mobilizando para tentar avançar nesse sentido. Como é que o senhor vê essa iniciativa, né? E de que forma a LESC pode pressionar para que isso se agilize o quanto antes? Porque também é urgente essa questão ali, né? É para ontem. Santa Catarina não pode parar. E por isso que a gente lançou a campanha BR-102 já. 102 é o nome para deixar bem claro o que a gente está defendendo como longo prazo, como solução definitiva. Um contorno viário. Como tem o contorno viário da Grande Florianópolis, que liga mais ou menos a região de Biguaçu até o sul do estado, qual foi a ideia do contorno viário? O que é caminhão que está de passagem? Quem está de passagem? Quem vai, né, da Grande Florianópolis até o Rio Grande do Sul, ou até o sul do estado, esse toca pela Via Expressa, pelo contorno viário. E quem vai parar num dos municípios, esse vai pela 101. Então a ideia é dividir o fluxo, dividir o trânsito. O contorno viário da Grande Florianópolis levou 10 anos. Está entregue e funciona. Então, assim, é longo. Alguns me dizem, tu está defendendo a BR-102, isso é para muito adiante. Olha, mas se a gente não começar hoje, se começar amanhã, é 10 anos e mais um dia. Se começar daqui uma semana, é 10 anos e mais uma semana. Ou seja, é para ontem. E tem que começar, a gente tem que acreditar. O contorno viário da Grande Florianópolis, Jorge, aconteceu um dia uma coisa curiosa. Tinha sido recém-aberto. Eu estava em Criciúma voltando para Florianópolis. Eu tinha uma reunião em Criciúma e voltava para a Assembleia Legislativa. O Waze não estava indicando ainda o contorno viário porque ele tinha sido recém-aberto. Eu fui para testar. No exato momento em que a gente entrou no contorno viário da Grande Florianópolis, parecia mágica. O Waze reduziu na hora 40 minutos a previsão de chegada. 40 minutos num trecho de umas 2 horas e meia. Olha que loucura. Onde eu quero chegar? A solução é essa. É longo prazo? É. Mas a gente tem que começar a cobrar, porque quanto antes começa, antes é entregue e antes o resultado acontece. Então, a nossa tese é um contorno viário, começando ali da área industrial de Joinville até o contorno viário da Grande Florianópolis. Então, nós vamos ter um eixão paralelo, né? Uma nova 101, por isso a 102, e que não é exatamente ao lado. Aí o projeto de engenharia que vai definir o melhor traçado para ver a desapropriação viável também. Tem um custo-benefício em termos de realidade. Então o projeto de longo prazo é esse, a gente tem defendido. O governo do estado, inclusive, contratou já o projeto de engenharia, está em execução a primeira etapa do projeto de engenharia, que é para definir o traçado de Joinville a Itajaí. E está em licitação
o segundo projeto de engenharia, que é para ligar Itajaí até Biguaçu. E aí vai ter esse grande contorno viário, que o governo do estado está chamando de Via Mar, né, e que a gente lá atrás chamou de BR-102, né, para dar a ideia do que a gente está defendendo. Em paralelo, claro, a 101 já está argolada hoje, né? Então, aí tem uma grande mobilização, desde as entidades empresariais como a Fiesc, a FETRANSESC, até, né, enfim, nós que estamos na política, mas esse é um tema mais federal. E a bancada federal de Santa Catarina, deputados e senadores, para justamente terceiras faixas, elevados, tem situações pontuais para ir fazendo na BR-101 que vai amenizando. Não salva a lavoura definitivo, mas vai amenizando. Então tem uma série de intervenções, né, que estão prospectadas, que estão desenhadas, que vão ajudando nesse meio tempo. E a bancada federal de Santa Catarina levou esse assunto, está agora na fase do Tribunal de Contas da União. Porque daí na reformulação dos contratos das concessionárias, Arteres e CCR, que administram a 101 em Santa Catarina, as concessionárias vão ter essas novas responsabilidades, por isso que agora só está na fase do crivo do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para dar a validade jurídica e contratual disso, e aí as próprias concessionárias, né, na revisão dos seus contratos, vão ter essas novas obrigações de fazer melhorias pontuais. Aí as melhorias pontuais vão acontecendo até chegar à BR-102, que é o que a gente deseja, sonha e trabalha para tirar essa realidade do papel. Nem que seja daqui a 10 anos, né? Mas que resolva esse problema definitivamente. E vai resolver. Com certeza. E as demandas na Alesc, deputado? O que o senhor destaca? A gente tem trabalhado firme, né, na defesa tanto de Blumenau quanto dos municípios vizinhos. Tem sido um porta-voz aqui dos temas micro-regionais. Recentemente, o Hospital Oase de Timbó anunciou que suspenderia os atendimentos nas especialidades. A gente agiu prontamente na cobrança, no requerimento à Secretaria de Saúde. As partes sentaram, né, se chegou a um denominador comum. Então, às vezes, é algo micro-regional que afetaria ali o paciente de Rio dos Cedros, de Benedito, mas esse paciente ia acabar chegando em Blumenau. Então, a gente já tem os nossos hospitais, né, que atendem bem, mas estão sempre no limite da capacidade. Imagina se vem uma demanda a mais. Né, prejuízo na qualidade do atendimento aqui e pior ainda para quem vem lá de Rio dos Cedros, de Benedito, que teria essa opção em Timbó. Então são exemplos, né, da nossa atuação na defesa dos temas regionais em favor da população da comunidade, além das leis propriamente ditas que a gente tem se empenhado bastante. Eu tenho, né, enfim, alguns projetos que já deram resultado, a gente trouxe aqui, né, a limitação da cobrança do IPVA, né, que o IPVA não seja reajustado acima da inflação. Isso é uma lei que a gente conseguiu fruto do nosso mandato. Então todo mundo que está ouvindo a gente, está no carro, está na moto, né, o IPVA nunca mais na história em Santa Catarina vai subir acima da inflação, fruto de uma lei que a gente conquistou na Assembleia Legislativa. A gente conquistou fruto do nosso mandato também o não aumento do imposto dos produtos da cesta básica. Estava a perigo, né, ia vencer um benefício fiscal em relação aos alimentos da cesta básica. Na prática, a gente ia pagar mais caro no arroz, no feijão, na carne, no ovo, na farinha. Conseguimos vencer esse desafio, renovamos o benefício fiscal, né, tirando 41% de imposto desses produtos que são os mais elementares. E agora a gente segue com outras lutas. Um dos temas que a gente tem debatido é essa questão das apostas. Né, até a CPI agora, recentemente, do Senado, evidenciou, né, muitos, entre aspas, influenciadores, que ao invés de propagar coisa boa, ficam induzindo, às vezes jovens, às vezes crianças, adolescentes, a jogar. E esse jogo do vício, o vício do jogo, está, na verdade, acarretando a ruína de muitas e muitas famílias. Tem muita separação, divórcio, tem gente vendendo todo o patrimônio, vende o que tem e o que não tem para dar conta aí do vício das apostas. Tem gente com emprego fixo que está pedindo demissão para ganhar rescisão para poder apostar mais, ou quitar a dívida do jogo. Então isso está arruinando as famílias brasileiras, está levando a separação, a divórcio, gente perdendo o que tem, gente vendendo seu patrimônio, gente, enfim, suicidando até, né? Não vê mais a luz no fim do túnel. No desespero. Então, é um desespero total. Nós, deputados estaduais, não temos a competência legal para legislar sobre esse tema. Isso é da União, isso é federal. Mas a gente está com o projeto de lei sem chance para o azar, para conscientizar, para refletir, para ter apoio psicológico a essas pessoas que precisam, para quem queira sair do vício. Porque depois que a pessoa entra nesse turbilhão, às vezes realmente não vê a luz no fim do túnel. E até trabalhar na educação financeira. Porque olha, Jorge, eu vi uma pesquisa recente, tem gente que assume que joga, e desses que assumem que jogam,
tem um percentual de 19% de pessoas que já assumiram que deixaram de comprar remédio, pagar luz e água e deixar de comprar alimento para poder jogar, para sustentar o vício do jogo. Então, para ver a barbaridade que está acontecendo na casa das pessoas. Então, a gente tem que virar a página dessa tristeza aí que está corroendo o Brasil. Deputado, e o bebê reborn, hein? Que está ganhando agora os destaques lá em Brasília, mas claro, reflete aqui. Tanto é que o prefeito de Chapecó, do partido do senhor, já disse que se chegar uma mãe ou um pai com bebê reborn numa unidade de saúde, ele manda internar. Interno pai, olha, né? mas isso, que loucura. Isso é uma coisa para mostrar como anda a cabeça do cidadão, né? A dependência das pessoas. Isso está tudo dentro do mesmo contexto, né? O vício do jogo, o vício da rede social, a saúde mental das pessoas. E aí tem coisa que é inexplicável, né? Essa é uma das... Essa é uma tristeza, né? Pois é. Mas olha só. A que ponto se chega, né? E são as novidades que vão chegando, né? Vão se apresentando. E tanto a sociedade como até os parlamentos, né? Tem que entender essas novidades e ter ações também, né? Para que isso não acabe atrapalhando a vida do cidadão no dia a dia. Jorge, você é pai, eu também sou. O que a gente vê de mais bonito, né? Nos filhos da gente? Estão ali brincando, estão no parque, estão na praça, estão se divertindo com os amigos. É a coisa mais gostosa e mais maravilhosa do mundo, né? E agora, recentemente, uma pesquisa divulgou o seguinte: 48% dos pais hoje, 48%, ou seja, a metade, foi perguntado sobre o que o filho mais gosta de fazer. E 48% dos pais disseram quer ficar no celular. 8% falaram brincar na rua e 6% encontrar com os amigos. Então, olha a inversão de valores. A felicidade da minha filha é quando ela está na rua, no parque, na praça. E brincando com os amigos. Sim. O celular, a TV, quando não dá para fazer uma coisa nem outra. Né? Quando não está lendo, enfim. Não é a primeira opção. E não é a opção mais imediata. O que mais gosta? É brincar, é curtir, é estar na rua, é estar com os amigos, é estar no parque, é estar na praça. E isso não acontece mais. E indiretamente isso leva a muita coisa que a gente está vendo aí dessas barbaridades do mundo de hoje. Sem dúvida. Então, grande parte das minhas emendas eu tenho destacado, inclusive, para áreas de lazer. Praças, playgrounds, para que justamente a gente possa defender esse direito sagrado, né? Que é o direito de poder brincar. E isso faz bem para o coração, para a alma, para a mente, para o relacionamento, né? E evita todos esses problemas aí que a sociedade de hoje está passando, que são males muito tristes. Muito, muito. A gente vê isso aí e fica até meio assustado, né? Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Seja sempre bem-vindo aqui na Itaberá para levar as informações que vêm lá da LESC. Jorge, querido, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a Itaberá, Blumenau, na região. Uma ótima semana de trabalho. As nossas redes sociais, Napoleão Bernardes, estão lá as ordens, né? Para prestar contas do trabalho, para receber as sugestões, as ponderações também da comunidade. E vamos ficar atento, né? Depois da audiência pública, vamos mandar aqui um resuminho para poder ficar atento a esse tema da Via Expressa. É ótimo acompanhar, né? Precisamos acompanhar para poder pressionar. Né? Combinado. Vamos juntos nessa causa. Obrigado, Jorge. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes, do PSD, conversando com a gente. Agora